Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor nesse momento para a nossa edificação, no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 25. Hoje nós finalizamos esta sessão do Evangelho segundo Mateus, que é o quinto discurso de Jesus. A narrativa de Mateus, ela é feita em blocos, e cada um desses blocos, narrativas e sermões de Jesus, discursos de Jesus. Então Mateus preparou esse evangelho dessa maneira. Nós já vimos várias dessas etapas. Os capítulos iniciais, nós temos o prólogo, depois o Evangelho do Reino, capítulos 3 a 7, com o primeiro discurso, que é o Sermão da Montanha. Depois, na segunda parte, nós temos o reino expandindo sob a autoridade de Jesus, vai dos capítulos 8 a 10, onde temos o discurso do martírio, da missão. Na outra parte, nós temos o ensino e a pregação do Evangelho do Reino, a oposição crescente que surge. A narrativa vai de 11 a 13, onde nós temos o discurso de Jesus numa série de parábolas. Depois nós temos a glória e a penumbra, a polarização progressiva dos capítulos 13 a 19. E nós temos então o quarto discurso de Cristo sobre a vida sob a autoridade do reino. A sessão que nós estamos é a sexta sessão, oposição e escatologia, o triunfo da graça. E aqui o quinto discurso de Jesus, que é o sermão escatológico. Terminado aqui, nós vamos para a última sessão do livro, que é exatamente a paixão e ressurreição de Jesus, que é o clímax do livro de Mateus. Então hoje nós estamos encerrando essa sexta sessão com esse discurso escatológico de Cristo. Discurso escatológico, a palavra escatologia ou escatom, da ideia de as últimas coisas, aquilo que está por vir. E nesse sermão, então, que começa no capítulo 24, Jesus falou de como seria o fim, dividindo em três partes. Ele disse o princípio das dores, primeira parte, como se fosse uma mulher grávida que está para ganhar o neném. Então, o princípio das dores, aquelas cólicazinhas que ela recebe. Depois, o momento da grande tribulação, a hora que o menino está para nascer. E o momento que o menino nasce, que é exatamente a volta de Cristo. Então, ele coloca esses três momentos. E depois de trazer essa instrução, que o dia do Senhor virá, quando ninguém espera por ele, então você precisa estar alerta, vigilante. E nós temos, então, uma sequência de parábolas para poder enfatizar isso, a vigilância diante da proximidade do dia. Nós temos a parábola da figueira, que foi uma das primeiras, dizendo que quando eles perceberem que está tudo às portas, eis que o mestre já está por vir, embora ninguém saiba o dia nem a hora, ilustrando ainda com o caso de Noé e um chefe de família, pois como eles não estavam percebidos e de repente tudo veio, assim devemos estar apercebidos quanto ao retorno do rei. Aprendemos a parábola do servo bom e do servo mau, onde aprendemos sobre vigilância e fidelidade. No tempo que nos falta antes de Cristo voltar, sejamos encontrados fiéis, não nos desviemos para o pecado. Depois a parábola das 10 virgens, onde nos ensina sobre vigilância e prudência, estarmos preparados para aquele dia. Na última ocasião, aprendemos sobre a parábola dos talentos, vigilância e serviço. Ou seja, enquanto Cristo não vem, não sejamos servo lixo, sejamos servos dedicados, trabalhadores, incansáveis no reino de Deus, porque o nosso trabalho é agora. Partimos para a eternidade, não vai ter mais esse trabalho que a gente tem aqui na terra. Nem a minha profissão, viu? Encerra aqui. Lá ninguém me procure para aconselhamento. Não tem mais isso. Nosso trabalho ministerial é só aqui na terra. Partiu para a glória, acabou. Vocês vão ser ensinados por um pastor melhor, o Senhor Jesus Cristo. Nosso serviço. Ninguém precisa ser evangelizado. Todos que estiverem lá já são evangelizados. Então, vai ser uma outra situação. E agora, para fechar esse sermão, nós temos a conclusão do sermão. Jesus é um excelente pregador, então ele divide seu sermão de forma didática, enfatiza aplicações práticas, e agora a conclusão final, onde nós temos aqui o grande julgamento, Mateus 25, os versos 31 a 46, que nós vamos ler e trazer lições para a nossa vida. Acompanhe a leitura da palavra de Deus.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Como podemos identificar os verdadeiros cristãos? Como saber quem realmente estará na glória dos céus? Será que todo mundo que vai para a igreja realmente vai para o céu? Será que aquelas pessoas que não são tão religiosas assim já vão tudo para o inferno mesmo? E quando você aponta algumas pessoas assim que você conhece, você fala: rapaz, será que aquela pessoa vai para o céu? Fala tanto de Bíblia, mas vive tão longe das coisas que ensina, será que aquele vai? Não é difícil a gente ver esses tipos de questões na vida do povo de Deus, mas é uma grande questão que nós não temos como responder. Como é que Deus vai separar o joio do trigo? Como é que Ele vai fazer essa separação? Essa é uma grande incógnita que só Ele é capaz de fazer. A gente não consegue. E é por isso que na parábola do joio e do trigo, o Senhor disse: não tente separar, porque se você tentar separar o joio do trigo, que é muito parecido, você arranca um e o outro junto. Tentando tirar a erva daninha, você tira o trigo junto. Então deixe para o último dia, porque no último dia o Senhor fará isso de forma justa. Ninguém vai chegar assim: rapaz, eu estou aqui, mas eu não devia estar não. Na hora que os anjos vieram pegar os pecadores, eu estava no meio e me achou. E ali, mas eu não sou não, sou crente, sou de Jesus, eu sou servo de Deus. Não haverá essa dificuldade no último dia. Agora, se nós tentarmos fazer essa separação, a gente vai cometer certamente alguns equívocos. E é por isso mesmo que a Bíblia não ensina em lugar nenhum para a gente ficar julgando se alguém vai para o céu ou não vai. Devemos sim nos preocupar com a nossa redenção, com a nossa salvação, e não ficar apontando para esse ou para aquele outro. Eu gostaria que a gente pudesse olhar para essa passagem que nós temos diante de nós e perceber aqui a diferença que a palavra de Deus nos traz entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui nós conseguimos identificar quem são os cristãos verdadeiros. Aqui a gente vai saber quem é joio e quem é trigo. Nós vamos entender quem é ímpio e quem é justo, quem é verdadeiro cristão e quem não é. Porque um dia
Todos nós compareceremos diante do tribunal. Todos nós compareceremos. Ninguém deixará, ninguém vai ficar dormindo, atrasado na preguiça. Todos serão reunidos. E é sobre isso que esse texto fala. Aquele momento do juízo final, onde o Senhor terá todos em sua presença e trará sua sentença final. A estrutura do texto que nós temos, ela pode ser facilmente identificada, tem praticamente duas divisões principais, mas com pormenores aqui, os versos 31 a 33 introduzem o assunto. Então nós temos aqui estabelecendo o dia em que o rei se assenta no seu trono e ele, como um pastor que separa bodes de ovelhas, ele vai separar um para cada lado. É assim que é a introdução do texto. Os versos 31 a 33. Não é uma parábola aqui, as outras eram, mas aqui agora é a conclusão do sermão. Ainda que existam elementos parabólicos aqui, ou de comparação, como ele faz o caso, como o pastor que separa a ovelha do cabrito. Então, mas é só nesse aspecto que ele faz. A referência é clara, o Senhor sentado sobre o seu trono e vai julgar o mundo. Versos 31 a 33. Os versos 34 a 40, nós temos aqui aqueles que foram separados à direita de Deus, e eles então recebem uma declaração do rei, se questionam sobre aquilo, e o Senhor então responde o questionamento. É a mesma estrutura agora para o outro lado. Versículos 41 a 45, a separação dos cabritos. E aí o rei fala, eles ficam indagando, mas quando isso aconteceu? E vem a resposta, então, do rei para aqueles injustos. E o versículo 46, então, a grande conclusão final dessa passagem. Aqui, meus irmãos, então, eu quero conversar com vocês hoje sobre o grande dia da separação diante do trono de Deus. A gente fala de julgamento, até o título em negrito está aí, né? Embora a palavra julgamento não aparece no texto. A gente sabe que é o grande julgamento, é o juízo final que se faz referência. Textos como esse, desse período, aparecem em vários lugares, mas a palavra que aparece nesse texto de Mateus aqui é o rei se assentando para julgar todas as pessoas, ou melhor, para separar as pessoas. Então, é o grande dia da separação diante do trono de Deus, onde ele separa. E não é separando políticos, viu? Políticos de esquerda, políticos de direita. Mas é separando aqueles que temem a Deus dos que não temem a Deus. Fazendo uma separação entre cristãos e ímpios. A linguagem nos faz lembrar do Salmo 1, quando diz que uns viverão para sempre e outros serão largados para lá. Então essa figura do justo e do ímpio, comum no Antigo Testamento e também no discurso de Jesus, agora é apresentado diante do grande dia da separação diante do trono de Deus. Então vamos por partes, aprendendo cada um dos setores aqui, tirando lições para a nossa vida. A primeira divisão do texto, os versos 31 a 33, que introduzem o assunto, nós aprendemos aqui como será o retorno de Cristo. Observe o que diz. Quando vier o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem extraída, tudo indica, especialmente de Ezequiel, que faz referência ao Filho do Homem, uma referência que Cristo toma dos profetas, diz que Jesus, quando vier, naquele dia que ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, por isso todos devem estar apercebidos, no dia que ele vier, todo olho verá. Ele vai vir como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No dia que o Rei retornar, ele virá na sua majestade. Observe as expressões. Ele virá em toda a sua majestade, glória e poder. A primeira vinda de Jesus é totalmente esvaziado de sua majestade e glória, de tudo isso, do seu poder. É tanto que ele depende do Espírito Santo para tudo. Nós vemos a humildade do Filho de Deus, que deixou sua glória e veio ao abismo dos homens. Mas agora, na segunda vinda, ele não vem assim mais não, viu? Ele não vai aparecer e ninguém dando crédito para ele. Quando ele vier, ele vem em toda a sua majestade. É o Rei do universo.
É o Rei Todo-Poderoso vindo com todo o seu esplendor, fulgor, a ideia de um trono em sua majestade, da ideia daquele trono lindo, brilhante, exuberante, aquela luz que brilha a partir dele, dando a ideia do trono, que é glorioso, porque quem senta no trono é mais importante do que o trono. O mais importante não é o trono, mas quem senta nele. Então, esse rei majestoso, glorioso, esplendoroso, e todos vão ver esse glorioso dia. Ele virá em toda a sua majestade, e não vem sozinho, ele vem com seus servos, o caso aqui, os anjos, todos os anjos com ele. Ele vem em toda a sua glória, como no seu nascimento aparecia uma miríades e miríades de anjos, depois sumiram, os anjos todos que existem. Ninguém vai ficar assim, eu vou ficar aqui fazendo a guarda do céu enquanto Jesus aparece lá, vai que aparece um demônio por aqui. Não, todos eles vêm com o Senhor. O Senhor se assenta no trono e a sua glória brilhando sobre tudo, e todos os seus anjos com ele. E ele então se assenta no trono da sua glória. A visão é estupenda, a visão é maravilhosa. Você consegue dimensionar um negócio desse? Às vezes a gente vê glórias humanas, conquistas que a gente tem, que glória, que honra, que majestade. Nada se compara à glória de Deus. O Senhor voltará a esse mundo em todo o seu fulgor, com toda a sua glória. Versículo 32 diz que todas as nações serão reunidas em sua presença. Observe que quando ele faz referência a todas as nações, não é um representante de cada país, mas é todos os habitantes da terra. Todo mundo vai ser reunido diante de Deus, não vai ter outra coisa para fazer. Juntando com o texto de Apocalipse, capítulo 20, que fala de todos diante do trono de Deus, todo mundo, o mar, de gente que morreu no passado, o mar dará aos seus mortos. Aqueles que já morreram desde os dias de Adão até hoje, todos vão estar aqui diante do trono da glória de Deus. E o Senhor vai falar com todos esses. Os que estiverem vivos naquele dia, já vão estar vivos mesmo, mas os outros, vai estar todo mundo diante do trono do Senhor. Todas as nações reunidas em sua presença, diante da gloriosa presença de Deus. E aí, ele, como rei, simplesmente vai falar, pega aqueles ali, bota para o lado de cá, pega esses aqui, ó, tem uma lista aqui, ó. Aí os anjos rapidamente, não, mas eu quero ir para aquele lado lá. Não, você pode fazer força com o anjo? Os anjos vão vir a servir o Senhor, separando uns dos outros. Uns ficam aqui à minha esquerda, outros ficam aqui à minha direita. Que coisa triste é isso, viu? Quando só na separação você já entende, né? Eu me lembro que há poucos dias, tendo que dar alguns resultados para pessoas que estavam, conscritos que estavam querendo servir, e aí fizeram seus exames, e aí vinha lá já a lista, olha, esses aqui são os aprovados para a próxima fase. E aí eu já dizia para o pessoal, faz assim, separa eles para um canto, e bota em ordem aqueles outros, e aí já entra com esses que a gente vai conversar, e os outros deixa lá. É interessante que só esse fato aqui, alguns já falaram, fiquei de fora. Por que o meu filho não está ali naquele grupo ali? O que será que aconteceu? Então, na hora que você já separa os grupos ali, você já fala, eita, com qual que eu vou? E aí aquele grupo aprovado entrou e o outro, infelizmente vocês encerram aqui, não foram aprovados por isso, e finalizou ali para eles. Então, nesse momento aqui, o Senhor, então, vindo na sua glória, se assenta no trono, seus anjos ao seu redor, reúnam todos agora diante de mim. E ninguém fica no celular, viu? Ninguém fica vendo status dos outros, ninguém fica cochilando, todo mundo com os olhos arregalados, assim, ó. Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser isso aqui? Está todo mundo diante do Senhor. E os anjos agora trabalhando, separam uns para cá, separam uns para lá, fica uns à esquerda, outros à direita do Senhor. Como um pastor que separa os cabritos das ovelhas. Você sabe a diferença entre cabrito e ovelha? São parecidos, né? Às vezes no pasto fica tudo junto. Mas a grande diferença é que as ovelhas ouvem a voz do pastor. O pastor começa a chamar, elas vêm todas para perto. Cabrito não, cabrito é um negócio desobediente. É rebelde. E ele fica lá, ele fica dando uma rada para cima dos outros, e bate nos outros, e briga com os outros. Então é bem diferente um do outro. Quem
trabalha mesmo na lida pastoril e entende a diferença. Então o Senhor, como um pastor que entende as diferenças, sabe como é cada um, ele vai separar os bodes ou os cabritos para a sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Então essa é a primeira parte do texto, a introdução do texto. Esse é o cenário estabelecido que nos é apresentado. O que a gente aprende aqui? Esteja preparado para o glorioso retorno do Filho de Deus. Um dia, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito. Todos comparecerão. Devemos estar preparados para esse dia. Esse vai ser o dia mais glorioso de todos. Se você é um crente verdadeiro, nesse dia você vai estar assim, feliz demais. É o dia do meu encontro com o Senhor. Daqui para frente não luto mais contra o pecado. Daqui para frente eu não tenho mais tristeza. Daqui para frente não tem mais sofrimento. Daqui agora para toda a eternidade é só glória, na presença do meu majestoso Rei. E os outros estão ali. O que será que vai ser agora? Ai, meu Deus do céu, será que não dá para conversar ali rapidamente ali, enquanto os anjos estão capturando mais uns por ali? Será que eu não consigo ir para aquele lado? Acabou, meu amigo. Agora ninguém, não é fila de criança, né? Às vezes professora com fila de criança, vem para cá, fica para cá, e vai para o outro lado. Não, o Senhor vai separar e acabou. Acabou a chance, acabaram as oportunidades, caiu tudo, já não tem mais o que ser feito. Já era. Não há mais segunda chance. Ali é o momento final. A minha pergunta para você é muito séria. Se esse momento fosse hoje, você está preparado para ele? Se esse dia do retorno glorioso do Filho de Deus fosse hoje, antes de eu terminar esse sermão, quem dera. Não, pastor, termine o sermão, pelo menos, para eu saber o que eu tenho que fazer. Mas você já estaria preparado para esse momento. Você está pronto para o encontro com o Senhor? Se fosse hoje o dia, você ia ficar de que lado? Você acha que Deus o separaria junto com os cabritos, ou separaria você junto com as ovelhas? De que lado você está hoje, nesse exato momento? Em que ponto da sua vida, da sua caminhada você está? Jesus Cristo disse, ou comigo é junto, ou comigo espalha. Ou é comigo, ou é por mim, ou é contra mim. Em que ponto dessa encruzilhada você está? Você está aqui tentando dar um passo de cada vez, meu amigo? Não dá. É uma bifurcação. Ou vai para um lado ou vai para o outro. De que lado você está? Se o dia glorioso fosse hoje, onde você estaria? Para quem seria? Atente para isso. Eu sei que as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Elas estão mais preocupadas com o que vão fazer amanhã cedo, com o seu dia a dia, aqui e agora. Mas todos nós, quer o Senhor retorne, quer morramos, um dia, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos. E vamos dar conta da nossa vida diante dele. Meus irmãos, isso é algo muito sério, muito importante, e eu gostaria muito que você pudesse estar preparado para o retorno do Rei. E a maneira de estar preparado para o retorno do Rei é vivendo pela fé no Filho de Deus, crendo nele, amando a Jesus, servindo ao Senhor Jesus com toda a força do seu coração, amando com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, vivendo para a glória de Deus. Ou então você vai viver de qualquer maneira, como é próprio daqueles que vão ficar à esquerda, aqueles que vão ficar largados, aqueles que vão ser condenados para sempre. Segunda parte do texto, os versos 34 a 40, nós temos agora a separação das ovelhas. Essa perícope, do 34 ao 40, ela tem 3 partes. A primeira é o rei falando. A segunda é quando os justos, surpreendidos, falam, quando foi que a gente viu isso? E a terceira parte é o Senhor respondendo, quando foi que isso aconteceu? Então observe, embora a gente fale aqui do grande julgamento, o que a gente tem aqui, na verdade, é mais uma constatação. É o Senhor já falando, separa para cá e para cá. Vamos lá, deixa eu ver esse aqui. Se defende. Quanto que você fez? A ideia é, já separou, ó. É a constatação daqueles que são e daqueles que não são de Deus. E o Senhor agora começa a falar aos que estão à sua direita.
Olha o que diz: aos que estiverem à sua direita, ele: vinde benditos de meu Pai. Olha que frase maravilhosa, caiu na graça do rei, caiu na graça do grande imperador. Vem para cá, minhas ovelhinhas queridas, venham para o reino que vos está preparado, tomem posse daquilo que é de vocês, a posse do reino do reino celestial, está preparado desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Tem uma variante aqui na tradução, mas a ideia é que foi preparado de antemão para vocês. Deus preparou algo glorioso para o seu povo pactual, um lugar onde não haverá mais sofrimento, dor, lá não haverá lágrimas, ou toda lágrima vai ser enxuta para viver lá. Lá não haverá mais desequilíbrios econômicos, não vai haver desequilíbrio mental, emocional, nós não vamos ter mais lá corrupção, mentira, falsidade. É um lugar onde não entra o pecado, fora ficam todos os que não creem em Deus, que sua natureza não foi regenerada, que continuam na prática do pecado. Então, é um lugar de habitação celeste, de gente transformada, de gente convertida, de gente que foi eleita por Deus antes da fundação do mundo para viver em sua presença. Venham benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Deus preparou algo glorioso para nós. Eu sei que às vezes você, com pouca coisa, você já fica feliz. Ó, minha herança, olha só, consegui fazer uma casa. E aí você arruma a sua casa, você fica todo feliz com alguma coisa que você consegue aqui. Comprei um sítio, pastor, uma chácara. Olha, comprei um negócio assim. Aí você já fica feliz com aquela sua posse, né? O que é isso comparado à posse que Deus tem para nós? As coisas gloriosas que Deus tem reservado para os seus filhos pactuais. Então é algo muito, muito glorioso que o texto nos fala. Venham. E aí nós temos agora que a ênfase do texto, o porquê que eles entraram. É claro que a ênfase, teologicamente colocando, eles vão entrar no reino dos céus porque foram justificados por Cristo. Mas como é que a gente identifica uma pessoa justificada pela fé em Cristo? E aí o Senhor, a ênfase do texto é exatamente essa aqui: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Estava forasteiro, vocês me hospedaram. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava enfermo, vocês foram me visitar. Eu estava preso, e não é porque era bandido não, às vezes era perseguido, e vocês foram me ver. Então a ênfase é: vocês foram pessoas cuidadoras, vocês foram pessoas que tinham empatia, vocês se preocuparam com seus semelhantes, vocês olharam ao redor e viram quem é que está necessitado, quem é que está aflito, qual é a alma que está cansada, quem é que está enfrentando um momento difícil. Não vou deixar essas pessoas de qualquer jeito. E aqui a gente percebe que as ações revelam verdadeira conversão. A justificação vai de mãos dadas com a santificação. Aqueles que são justificados pela fé, eles também são santificados em Cristo Jesus. E você percebe que aqueles que vão herdar a vida eterna, a vida deles é cheia de fruto. A vida deles é marcada por coisas práticas que dá para você identificar no dia a dia. Coisas tipo: estou vendo um necessitado, eu ajudo. Aquela pessoa está em momento de crise, está sem dinheiro até para comprar uma roupa melhor, vou ajudar. Ou seja, é uma pessoa desprendida. Ela não se preocupa só com ela mesma, mas ela se preocupa com as pessoas ao seu redor. E observe que não é qualquer um. A ideia é de que eles demonstravam esse cuidado para com os filhos da aliança, para com seus irmãos. Então nós temos agora a surpresa, né? Versículos 37 e 39, o espanto dos justos. Eles chegam assim e falam: mas Senhor, perguntaram os justos, Senhor, quando é que a gente fez isso? Quando é que o senhor estava com fome aí que a gente deu comida? Acho que Senhor, eu gostei do fato de eu estar aqui da direita, mas eu não me lembro de ter feito isso não. Quando foi que o senhor estava enfermo, eu fui visitar? Tudo que eu queria era visitar o senhor. Quando é que eu vi o senhor sem ter uma roupa? Eu tirava a minha e lhe dava. Mas o senhor deve estar, acho que foi o nome, um codinome aí, ou um nome parecido com o meu. Desculpa, senhor, mas não sou eu não, esse aí deve ser outro. Mas é o rei quem está falando, o rei não se precipita. Os justos estão espantados por saber
que Deus está falando isso para eles. E eles, mas não, quando foi que eu vi isso? Quando que eu fiz isso? Eu queria até ter esse elogio público do Senhor, mas eu acho que não sou eu não. Como é próprio dos crentes, eles não são formados de arrogância. Arrogância não compactua com a vida de um crente. Contar seus feitos não compactua com a vida dos crentes. Geralmente eles fazem uma coisa com a mão e a outra não sabe. Eles praticam o bem, eles fazem o bem, mas eles não estão nem pensando nisso. E aí o texto então tem a resposta que é emblemática, esclarecedora, quando o Senhor diz, verso 40, em verdade vos afirmo, eu solenemente vos afirmo, sempre que vocês fizeram isso, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A referência aqui aos pequeninos é assim, toda vez que você fez isso, ainda que seja para a pessoa mais insignificante, mas que era dos meus, quando você fez isso, você fez para mim. Eu fico imaginando as pessoas, pai, não imaginava, meu Deus do céu. Pois é, toda vez que você fez o que é bom, toda vez que você estendeu a mão para um dos meus discípulos, toda vez que você se preocupou o que ele ia comer, que você se preocupou com quem ele anda, você se preocupou como é que está o estado da alma dele, você se preocupou assim, nunca mais ele apareceu, vou atrás daquele irmão, toda vez que você pensou assim, meu Deus, ele não foi naquela programação que era paga, bem que ele está sem dinheiro, eu vou atrás dele para ver, não apareceu mais, está doente, eu vou lá no hospital visitar ele. O que aconteceu com ele, está sendo perseguido de alguma forma, deve estar entristecido. Irmão, o que aconteceu com você? Ou seja, é uma pessoa que se preocupa com os outros. Esses são os justos, esses são os justificados pela fé, esses são os santos servos de Deus. E Deus vai dizer, venha para cá. Nem eles identificam como dignos disso. Eles nem percebem, porque o crente quando faz o bem, diferente de outras religiões, porque tem religiões, principalmente aquela que crê na reencarnação, é assim, você faz e eu vou fazer para ver se Deus me melhora lá na próxima reencarnada. Na próxima encadernação, eu sair melhor. Então eu vou tentar fazer o máximo que eu puder aqui para Deus, estou fazendo aqui. Já o crente verdadeiro, justificado pela fé, ele não faz nada esperando em troca. Ele faz como gratidão por tão grande salvação alcançada na cruz. E ele quer viver para agradar a Deus e servir a Deus de todo o seu coração. Então ele se dedica, ele se entrega e esquece. E a pessoa chega, rapaz, aquele dia, você fez isso e isso comigo, rapaz, aquilo mudou minha vida. E você, tem certeza que foi comigo? Eu não estou bem lembrado disso, não. Sim, você falou assim. Foi. Eu não lembro não mais disso aí, já passou tanto tempo. Mas você fez algo que mostra o caráter dos filhos do reino. Esses são os filhos de Deus. A resposta deixa todos eles ali maravilhados. Algumas aplicações para nós, irmãos, disso aqui. 1 João diz que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristianismo autêntico não é um cristianismo individualista. Eu vou falar mais sobre isso. Mas é um cristianismo que se preocupa com o próximo, que estende a mão para quem está ao lado. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cuide dos pequeninos irmãos. Não cuide só dos grandes irmãos, não. Cuide dos pequeninos, olha a expressão, dos mais pequeninos. Quem fizer uma dessas coisas a um dos meus pequeninos irmãos, fizeste a um dos mais pequeninos, ou deixou de fazer, a mim o fizeste. Então o texto diz que nós devemos dar atenção às pessoas que estão ao nosso redor. Cuide dos pequeninos irmãos, zele por eles, instrua, alerte, chame para perto. Viu que ele está perto do pecado, arranca ele de lá, caminha junto, sirva, trabalhem juntos, chama para se desenvolver mais, cuidem uns dos outros. É assim que a gente revela salvação verdadeira. Nos preocupemos com as pessoas ao nosso redor. A pergunta que eu lhe faço é, você está preocupado com as pessoas que lhe circundam? Ou você só se preocupa com sua própria vida e as suas próprias coisas? Uma das marcas das ovelhas
é que elas se preocupam umas com as outras. Elas amam umas às outras. Elas se importam umas com as outras. E elas procuram fazer sem esperar nada em troca. Elas não vão fazer, eu vou te ajudar porque eu vou fazer isso para Jesus. E aí Jesus vai me dar alguma coisa em troca. Não, eles não estão pensando nada disso. Eles fazem despretensiosamente. Fazem o bem sem esperar nada em troca. Eles fazem como reflexo de sua vida dedicada ao Senhor. É interessante que quando o Senhor declara que toda vez que vocês fazem isso a um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim, isso reflete um dos provérbios da Bíblia. Provérbios 19, versículo 17, diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quando você olha a pessoa necessitada, aflita, e você se compadece dele, eu vou aqui ajudar ele. Não, você não está ajudando ele, está fazendo como se fosse para o Senhor. E o texto diz, e o Senhor lhe dará a paga por isso. O Senhor está vendo e fala, muito bem, servo bom e fiel. É assim que a gente espera. Ações de socorro revelam a compreensão que nós temos sobre a obra da cruz de Cristo. Aqueles que estendem a mão para as pessoas ao redor, que se preocupam com quem está com fome, com quem está com sede, com quem não tem onde morar, com quem está com pouca roupa, quem está enfermo, quem está sendo perseguido, ou outros problemas que possam acontecer. Não precisa ser só essa lista aqui, não. Tem uma série de outras situações. Na nossa época, uma das grandes carências que as pessoas têm é alguém para conversar. E às vezes, se a pessoa conversa demais, você fala, eita, eu nem vou ficar perto, porque a pessoa fala que é uma matraca, não para mais nunca. Então, aí você já escapola ele. Meu amigo, se você der atenção, saiba que você está fazendo isso para o Senhor. E Deus ficará satisfeito. Atente para as pessoas, veja, está com uma necessidade. Pessoas estão quebradas, pessoas estão arrebentadas, pessoas que estão feridas por causa dos espinhos por onde andaram, como uma ovelha que se desgarrou. Em vez de você ficar aqui achando-se o puro e o santo, olha só para aquele pecador miserável, vai lá, estende a mão, seja empático, hoje foi ele, pode ser que amanhã seja você. Cuidemos uns dos outros. O escritor aos Hebreus diz, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos ter consideração de uns para com os outros, porque isso é marca do povo escolhido de Deus. O povo que se preocupa. No antigo Israel, a preocupação com o povo, especialmente aqueles menos favorecidos, era tão grande, que na hora que eles iam plantar, tem trabalho, está plantando, mas assim, na hora de colher, ele fala, não colha as extremidades, deixa uns milhozinhos, se cair no chão, não pega. Mas para quê? Para que o pobre possa ir lá também. Também não é dar na mão, viu? Vai lá e pega na plantação. Tem lá para você. Ninguém morre de fome no meio do povo de Deus. Tem para todo mundo. Ou seja, há uma preocupação social. Há uma preocupação com o bem-estar do nosso semelhante. E nós precisamos demonstrar isso. Isso é amor verdadeiro. Nós vivemos numa sociedade individualista, onde cada um por si. Hoje as pessoas estão necessitadas de tanta coisa, que a igreja possa despertar para as suas ações, demonstrando amor para com os pequeninos servos de Deus, demonstrando amor para com as pessoas. Essas demonstrações de amor não podem ser cobradas, mas elas devem ser incentivadas. Às vezes sua demonstração de amor vai ser uma carona que você vai dar para alguém que está sem carro, e que às vezes está apertado, não tem dinheiro nem para pagar o Uber para vir para a igreja. E aí você vai. Mas ao mesmo tempo, essa ação não pode ser cobrada. Ô, você que tem carro, não ouviu o sermão do pastor, não? Estou esperando, viu? O culto é às 6, por favor, 5h30, sem falta. Porque tem gente que quase faz isso, né? Se aproveita da bondade dos outros, da nobreza dos outros. Não é isso que o texto nos mostra, mas a ideia é, você tem alguma coisa, você tem como ajudar alguém, compartilhe isso. Nunca queira as coisas só para você. Veja as necessidades e procure atender. É assim que o povo de Deus faz. Jesus Cristo também ilustrou essa verdade com a parábola do samaritano. Tinha um homem caído no chão, passa o levita, passa o sacerdote,
e todo mundo está ocupado para fazer alguma coisa. E passa um que para, se compadece, pega ele, bota no seu jumento, leva até a hospedaria, deixa um dinheiro lá para pagar as despesas e segue seu caminho sem esperar nada em troca. Jesus fala: quem é o próximo? Quem é o próximo? Aí um judeu lendo aquilo ali, o samaritano, não falo também esse nome. Ele fala: o que passou mais perto? Aquele que é um. Pois é, vai e faz igual. Então nós não podemos ser senhores do saber, e esse saber muitas vezes não é demonstrado em ações práticas. Mostre isso. Peça a Deus para abrir seus olhos, porque às vezes a gente dorme e a necessidade passa na nossa frente, assim, ó, quase acenando assim para nós, e você: ô Deus, me dê uma oportunidade para servir, só um minutinho, eu quero te servir, Senhor, bote uma coisa na minha frente, abra meus, por favor, me deixa aqui. E você vê assim, a oportunidade do seu lado ali, e você não percebe. Deus preparou boas obras para o seu povo eleito, Efésios 2:10. Diz que Ele preparou boas obras de antemão para que andássemos nelas. Deus bota as coisas na nossa frente. Você não vai ajudar todo mundo, mas estenda a mão para alguém. Eu até falei esses dias sobre uma forma que eu prefiro utilizar para ajudar pessoas desfavorecidas, porque muitas vezes a gente é enganado também. Você chega no semáforo, aí tem uma pessoa lá assim: estou com fome, me dê alguma coisa. Aí você: oh, meu pai do céu. Aí se tiver um coração mole, aí você já quer dar. Aí já vem outro lá, vem uma criancinha: oh, por favor. E aí você não sabe quem é de verdade e quem não é, né? A melhor coisa que você faz, você nunca vai acabar com o problema da fome no mundo, da miséria das pessoas, viu? Não vai acabar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que os pobres vós sempre tendes convosco. Só depois do grande dia aqui é que isso vai acabar, quando estivermos todos no novo céu e nova terra. Mas aqui, por causa do pecado, sempre vai existir desigualdade social. E você não vai acabar com isso, né? Então, a melhor coisa para a sua consciência, você deve pensar assim: eu vou pensar numa instituição ou um grupo específico e vou procurar ajudar sempre aquele que eu sei que é confiável. Quando vier uma situação assim, agora eu dou ou não dou? Para você não ficar naquela crise, aí você fala: não, mas eu já ajudo uma instituição, então eu não vou ficar aqui na minha dúvida. Eu digo isso porque uma vez dessa me apareceu, eu estava lá comendo um salgadinho, Doritos, aquele vermelhinho, né? Que os dedos ficam amarelos depois também. E eu estou lá todo feliz comendo Doritos, e aí parei no semáforo, aí me passa um cara assim, falando, né? Opa, estou numa fome tão grande, me dê um dinheirinho aí para eu comprar alguma coisa. Aí eu... Aí deu o pacote para o cara. Quando eu dei o pacote para o cara falou: eu quero é dinheiro, otário. Isso aí passou. Eu falei: miserável. Você não sabe, às vezes o cara é um dublê que está ali, é um artista, se fazendo. Como é que você vai saber se é ou se não é? Ao mesmo tempo, por isso eu não vou ajudar nunca? Não, então a melhor coisa, pense numa instituição. Olha que bonito aqui os irmãos fizeram hoje, trouxeram cestas básicas. Se você trouxer alimentos aqui, os nossos diáconos vão preparar cestas básicas, vão dar para pessoas que eles vão conhecer, que vão... Eu prefiro fazer isso. Ah, vou ajudar uma instituição que é séria. Faça isso. Parte dos nossos recursos deve ser destinado para isso. Deus nos deu para a gente também socorrer os outros. Saber de irmãos que estão num momento difícil, enfrentando momentos difíceis. A igreja precisa se preocupar uns com os outros. Ah, pastor, mas tem muita gente folgada. Tem, mas é aqui e ali. Tem outros que são pessoas que você vai fazer diferença. Você que está aqui, quem sabe na igreja, vai ver um jovem, um adolescente que não está fazendo um curso, fala: vou bancar um curso de inglês para você. Mas por que você vai me dar? Só para ver você crescer. Ó, vou te ajudar a fazer tal coisa aqui, assim, assim. Ou seja, alguém querendo investir na vida de outra pessoa. Você está vendo que é um irmãozinho de condição mais humilde, ele nunca vai conseguir determinada coisa. Aí você vai lá e estende a mão para ele. Quem que faz isso? Sem esperar nada em troca. Fala para mim. Sem tirar... vamos tirar uma selfie agora, por favor. Né? Aqui. Não, quem que vai fazer isso sem nenhum interesse? Só os regenerados, só os crentes em Jesus. Eles vão se preocupar uns com os outros, vão ver a necessidade da pessoa, vão ouvir a necessidade da pessoa, e eles não vão virar a cara. Eles vão dar acolhida. Eles vão se importar, porque esse é o caráter dos filhos de Deus. Jesus nunca desprezou ninguém.
As multidões iam até ele e ele transformava a vida daquelas pessoas. Nós precisamos ser luz no meio das trevas. Isso aqui é uma evidência dos filhos de Deus. E a gente só pode fazer isso agora, irmãos. Na nossa segunda fase da vida, não vai precisar mais. Você acha que vai ter lá inscrição para encontro de casais? Na glória do céu. Vai precisar? Vamos lá. Inscrição para a inspirativa das sáfias. As mulheres vai ter um encontro lá para as mulheres ficar mais inspiradas, para viver melhor. E então, você acha que vai precisar lá no céu? Não, precisa agora, e é daqui a 2 meses. E tem mulher que não vai porque não está indo dinheiro. Aí você que está ali, eu quero ajudar. Porque é meu dever como cristão. E eu quero fazer isso com gratidão e não forçado. Eu quero me importar com as pessoas ao meu redor. Isso é marca de gente crente. Olhar ao redor e não só sugar. Eu quero só benefício, benefício, benefício. Posso aproveitar algum benefício? Com intuitos gananciosos. Isso não é marca do servo de Deus. Nós vamos ver agora de quem isso aqui é marca. Então, meus irmãos, tenhamos essa cautela e demonstremos amor em obras para com os nossos pequeninos. Agora, versos 41 a 45, a separação dos cabritos, ou seja, dos ímpios, dos descrentes. Se de um lado ele dizia, vinde bendito de meu Pai, agora é apartai-vos de mim, malditos. Aqueles eram benditos, esses são malditos. E apartar para onde? Apartai-vos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Qual a razão de enviar essas pessoas para o inferno? E ele diz, eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Eu estava forasteiro e você não me hospedou, estava nu e você não me vestiu, estava enfermo e preso, você não foi me visitar. Ou seja, ações que revelam a incredulidade. Se de um lado existem razões que revelam a verdadeira conversão, ou seja, justificação pela fé de mãos dadas com a santificação, aqui nós temos a incredulidade revelada nas ações egoístas. Eu nunca fiz nada para os outros, só fiz para mim mesmo. Só preocupado comigo mesmo. Até fiz alguma coisa para o outro, mas é porque eu ia ter um retorno. Então eu fiz assim meio que na base da troca. Eu fiz para voltar depois. Então essas pessoas aqui, sem temor de Deus, as suas ações revelam a sua fé. E aqui, meu amigo, não adianta discordar, viu? Eles chegaram logo. Mas quando foi que a gente viu isso, senhor? O senhor está, desculpa aí, meu Deus, mas... Ô rei, quando é que o senhor estava com fome, com sede, com essas coisas todas aí que a gente não lhe assistiu? O senhor pediu? O senhor perguntou? Eu não vi. Então, quando é que isso aconteceu? Não adianta questionar o rei, viu? No último dia, porque tem gente que é assim, você fala uma sentença, diz uma coisa, e a pessoa diz, não concordo. Não concordo. Você pode até discordar, meu amigo. Pode discordar do rei. Vai continuar do mesmo jeito. Ele já separou. Ele não vai separar, ele já separou, não foi? Ele está falando agora para os que estão na esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu fiz isso, eu necessitei de tudo isso e vocês não me ajudaram. Quando, Senhor, que a gente viu? Então não adianta esse questionamento. É mesmo, ó. Me perdoa, eu fui precipitado. Botei vocês desse lado, passa para o lado de cá. Não vai ter isso, não. Ele já julgou pela vida toda. Ele já viu como era o comportamento completo. A sua vida evidenciou que você não vive pela fé no Filho de Deus. Como tal, deve ser destinado para o inferno. Apartai-vos de mim, malditos. E eles então perguntaram, e a resposta solene do Senhor foi: sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Aqui a gente percebe que esses bodes ou esses cabritos, eles têm essas ações negligentes exatamente porque eles não tiveram sua natureza transformada. Eles continuam vivendo para o seu próprio eu, para a sua própria vontade. A sua negligência para com os necessitados pode até vir com uma surpreendente pergunta, né? Onde vimos? Mas devemos lembrar que a negligência deles é prática do pecado.
O Senhor diz, em Mateus capítulo 7, falou no finalzinho do Sermão do Monte: muitos no último dia dirão, ou seja, gente religiosa, viu o que vai dizer? Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não operamos milagres, em teu nome, observe, tudo que faz é em o nome do Senhor. E são fervorosos. Senhor, Senhor. Pensa que o pessoal era fogo puro. Religiosos, e o Senhor então diz assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma vida de pecado. Negligenciar, omitir, é pecado. Ver a necessidade de não atender é pecado. Característica de gente que não foi regenerada. Vocês desprezaram a um destes mais pequeninos. Traduzindo para hoje, é como dissesse: você viu desvalido e não acolheu. O sujeito chegou na igreja todo espandongado, todo arrebentado, cheio de carrapicho. Você fala: meu pai do céu, para a vida, que vida troncha. Ó, meu irmão, vai procurar outra igreja, porque isso é muito trabalho para nós. Aí a pessoa olha assim: eu sei que é trabalho, mas vem para cá, meu filho, vamos. Vem. Aí você pega os desvalidos, os arrebentados, os endividados, os quebrados, os desmantelados, e aí pega e dá atenção para essas pessoas. Quem faz isso é crente. Agora, quem está preocupado só consigo mesmo, vai querer gente para estar dando trabalho? Trabalho danado para ajeitar a vida dessas pessoas? É trabalho, mas é trabalho que os servos de Deus entendem que devem fazer, porque é isso que Cristo veio fazer. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Gente desmantelada, gente arrebentada, e nós vamos acolher essas pessoas, pregar o evangelho para eles, para que eles sejam transformados pelo poder de Deus. Algumas aplicações aqui importantes para você guardar. Suas ações revelam sua fé. Não adianta discordar, já está do lado esquerdo do rei. Uma vida sem empatia é característica não só de gente ímpia, mas você viu com quem que é associado aqui nesse texto? E por que na conclusão vão para o inferno? É porque vai junto com o diabo e seus anjos. O diabo se preocupa com quem? O demônio está preocupado com quem para fazer o bem? O diabo, ele pode até te dar coisas aparentemente boas ou provisoriamente prazerosas, mas é só para lhe roubar uma coisa muito maior ali na frente. É só isca. Satanás não se preocupa com ninguém. Pessoas que não se preocupam com os outros revelam ter uma natureza não regenerada. E aí qual é o destino? O destino aqui a gente vê algumas expressões. O inferno aqui é citado primeiro como um lugar de separação. Apartai-vos de mim, separados de Deus. Um lugar de sofrimento e dor. O texto então diz: largo de fogo e enxofre. Ou seja, um lugar de sofrimento. Também aqui, aqueles que não creem no Senhor Jesus, que vivem em sua impiedade, são associados. O inferno é um lugar de associação, viu? Está todo mundo junto. E aí a pessoa pode dizer: pastor, mas estou associado com quem? Você está associado com o demônio, porque demônio, Satanás é quem não, são os tipos de seres que não estão preocupados com ninguém, a não ser com eles mesmos, com sua própria vontade. Ah, pastor, mas eu lamento dizer, repreendo em nome de Jesus, eu não sou demônio. Eu não sou demônio, não bote eu no mesmo desse grupo. Eu sou uma pessoa diferente, só não sou assim boazinha, porque eu já fiz muito isso e não quero mais. Meu amigo, é o Senhor quem está dizendo. Você vai estar junto com os que são parecidos com você. Quem que é parecido comigo? Satanás, o diabo e seus anjos, porque eles não se preocupam com mais ninguém. Ele vê a necessidade e ele passa de largo. Ele vê a pessoa necessitada e ele ri da cara. Ele vê uma pessoa destruída e ele pisa mais um pouquinho. Ele está vendo já ali no último suspiro, e se ele puder fazer algo para destruir, para dar mais dor, é isso que ele faz. E aqueles que não creem no Senhor Jesus estão associados a Satanás, ao diabo e seus anjos. Eu sei que tem aquelas igrejas hoje em dia, né, que falam assim: diga para o irmãozinho a seu lado, né, você é isso, aquilo outro.
Aqueles que estão dizendo, pastor, não sou do demônio, eu não sou um demônio, não sou parecido com um demônio, vai estar lá no inferno e alguém pode dizer para ele, diga para o irmãozinho do seu lado, eu não sou um demônio. Fala aí, demônio, eu não sou um demônio. Lá vai poder ficar com essas máximas assim, mas continua sendo um deles, ou como um deles, perdido para sempre. Cristo se importa com as pessoas. Se você não se importa com ninguém, só com você mesmo, seu destino é o inferno, associado com aqueles que agem da mesma forma. Então, o inferno é um lugar de separação, um lugar onde pessoas associadas vão estar tudo junto lá, um lugar de chamas, em outros textos também é chamado de um lugar de trevas, de sofrimento, um lugar de choro e ranger de dentes. Esse não é um lugar para os filhos de Deus, mas é o lugar para aqueles que preferiram viver buscando somente os seus próprios interesses e não se preocuparam com mais ninguém, revelando então uma natureza não regenerada. E a Bíblia diz então para aqueles que só se preocupam consigo mesmo, em ter coisas dessa vida, louco, essa noite pedirão a tua alma, para quem serás? Está preocupado só com as coisas dessa vida? Para onde você vai? Esteja preparado para o encontro com o Senhor. Esse dia em breve chegará. Meus irmãos, o texto se encerra, versículo 46. É a conclusão final. Contraste aqui de castigo eterno e vida eterna. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui, meus irmãos, não é uma instrução, é uma constatação. Não está dizendo assim, ó, se vocês fizerem isso aqui, eu tiro vocês da esquerda e boto ali para a direita. Não. Não é dia de instrução, é dia de constatação. Vocês vão para o inferno, vocês vêm para a glória do Pai. Por quê? Porque vocês revelaram viver pela fé, vocês realmente foram regenerados. As ações de vocês testificam por isso. Por que vocês vão para o inferno? Porque vocês, é isso que vocês merecem, vocês agem igual o diabo e seus anjos, vocês só pensam em vocês mesmos. Tiveram várias oportunidades de se converterem, ouviram a pregação do Evangelho, o pastor Daniel pregou naquele dia e você não quis se converter. Então é isso agora, o castigo que lhe está próprio. Então, meus irmãos, é só uma constatação. Não é um recrutamento de novas pessoas, é o dia da diplomação aqui. Não é aquele dia, ó, vamos chamar quem quer vir trabalhar, quem quer servir ao Senhor. Isso foi semana passada. Hoje já é o dia da diplomação. Venham benditos do meu Pai, vocês não. Espera aí, que eu tenho um de vocês já. Venham benditos do meu Pai para a glória eterna, e agora vão viver todos na presença do Pai. E os outros serão lançados no lago de fogo e enxofre. Você já parou para pensar que lugar de sofrimento terrível? Um lugar de chamas, de trevas. Você fica no escuro sem saber para onde vai, ao mesmo tempo ardendo, ouvindo gritos, desespero, uma chama que nunca se apaga e por toda a eternidade. Que lugar assolador, terrível. Mas é realidade, é o castigo eterno. Como fugir desse castigo? Se antes do grande dia chegar, a única solução é de fato arrepender-se e crer no Senhor Jesus. Aí no último dia, você não vai sair da esquerda para a direita, você já vai estar na direita. No último dia não é dia mais de decisão, hoje é. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de encontro com Deus. Hoje é dia de recomeço, de conversão, de arrependimento, de mudança, de retorno ao primeiro amor, de colocar as prioridades no lugar certo. Amanhã pode ser tarde demais. Nós precisamos, irmãos, ouvir a instrução do Senhor e aproveitar aquilo que Ele nos tem dado de oportunidade. Renuncie tudo hoje. Renuncie sua vida de pecado, negue-se a si mesmo e siga o Senhor Jesus. Ele vai transformar a sua vida. E no último dia nós vamos constatar você aqui do lado direito. Agora, se você continuar na sua vida individualista, na busca dos seus próprios interesses, só preocupado com você mesmo, então vai continuar junto com um monte de gente associada que não quer saber de Deus, e o seu destino será a perdição eterna. Meus irmãos,
Vivamos pela fé no Filho de Deus. Deus um dia vai separar os justos dos ímpios, os que temem a Deus daqueles que o desprezam. E nós devemos então procurar viver pela fé no Filho de Deus. Aqueles que viverem pela fé em Cristo terão suas vidas transformadas. E nós perceberemos a autêntica fé deles demonstrada na prática, em ações de socorro em direção às pessoas, um dos meus mais pequeninos, os mais desprezados. Ou seja, eu vou me importar com as pessoas ao meu redor, demonstrando assim que eu conheço verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. Não chegou, irmãos, o grande dia da separação. Que oportunidade Deus te dá então? Oportunidade de você rever seus conceitos e começar uma caminhada com Cristo, revelando amor a Deus e aos teus semelhantes. Como o sermão é o sermão escatológico, está finalizando, esteja alerta, esteja atento. O Filho do Homem em breve voltará. Enquanto ele não volta, seja fiel. Haja com prudência. Trabalhe com afinco. Esteja preparado para esse dia. Faça o seu melhor enquanto ele não chega. Tome as palavras de Paulo escrevendo aos Colossenses e faça disso a sua tônica daqui para frente. Faça tudo por Jesus e para a glória de Jesus. Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Estenda a sua mão para alguém que necessita, e assim você estará fazendo isso para o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.